você começou a fazer jejum intermitente com grandes expectativas. Afinal, estudos científicos, vídeos de especialistas e histórias de sucesso dizem que o jejum ajuda a emagrecer, controlar a glicose, reduzir a inflamação e, claro, baixar o colesterol. Só que no seu caso, os exames continuam mostrando o colesterol alto, talvez até tenha aumentado. E agora você se pergunta, será que o jejum não funciona para mim? Calma, a resposta pode não estar no jejum em si, mas nos erros que você comete antes, durante e depois do jejum. Neste vídeo vamos te mostrar os 5 principais erros silenciosos que sabotam seus resultados e que podem estar impedindo você de colher os benefícios reais do jejum intermitente na saúde cardiovascular. Então fica comigo até o fim, porque você vai entender exatamente o que precisa ajustar para de fato baixar seu colesterol naturalmente com a ajuda do jejum. Você precisa entender que o jejum é uma ferramenta metabólica poderosa, mas ele não faz milagres por si só. Se você combina o jejum com escolhas alimentares ruins, sono desregulado, sedentarismo e estresse, os efeitos positivos simplesmente não aparecem. Pelo contrário, em algumas pessoas, essas combinações erradas podem até piorar o quadro de colesterol alto. O nosso corpo é uma máquina inteligente, ele responde a estímulos e o jejum é um desses estímulos, tá? Mas ele precisa de ambiente adequado para funcionar. Então, se você vem se frustrando com os resultados e ainda não entendeu onde está errando, respira fundo e presta atenção, porque agora vamos mergulhar nas causas ocultas que estão atrapalhando seus exames. O primeiro erro acontece ainda antes do jejum começar. A última refeição do dia. Muitas pessoas jantam mal, acreditando que o que importa é ficar várias horas sem comer depois. Mas o tipo de alimento que você consome antes de iniciar o jejum influencia diretamente no que seu corpo vai processar durante o período em que estiver sem comer. Se você comeu alimentos inflamatórios processados, ricos em gordura trans ou açúcar refinado, como pão branco, embutidos, refrigerantes ou doces, seu fígado vai passar as próximas horas trabalhando para lidar com esse conteúdo tóxico. Em vez de entrar em modo de queima de gordura, o corpo entra em estado de inflamação e estocagem. Resultado, mais colesterol sendo produzido, especialmente o LDL, que é o colesterol considerado ruim. O ideal é fazer uma refeição rica em fibras, antioxidantes e gorduras boas, como azeite de oliva, vegetais folhosos, proteínas magras e sementes. Um prato simples, natural e nutritivo. É esse tipo de combustível que prepara seu corpo para um jejum eficiente. Agora vamos ao segundo ponto crítico: a duração e intensidade do jejum. Existe um mito muito difundido de que quanto mais tempo você ficar sem comer, melhores serão os resultados. Mas quando o assunto é colesterol, nem sempre o jejum longo é o mais indicado, especialmente se você ainda está em processo de adaptação. Jejuns muito extensos, como 24 horas ou mais, geram um tipo de estresse fisiológico que eleva o nível de cortisol. E o cortisol, como você já deve imaginar, está diretamente ligado à produção de colesterol e ao acúmulo de gordura abdominal. Então você entra em jejum achando que está ajudando o corpo, mas está ativando mecanismos de defesa que resultam exatamente no oposto. Além disso, o jejum excessivo sem planejamento pode causar compulsão alimentar na quebra, desregulação hormonal e até alterações na tireoide. O ideal é começar com jejuns leves de 12 a 14 horas e só aumentar com orientação profissional. O jejum é como uma academia para o seu metabolismo. Você não começa levantando 100 quilos no primeiro dia, primeiro você se adapta, depois fortalece, então colhe os benefícios. Um dos maiores erros, e também o mais comum, está na quebra do jejum. É aqui que a maioria das pessoas escorrega. Imagine só, você fez tudo certo, passou 16 horas em jejum, bebeu água, tomou chá, se controlou e na hora de comer ataca o pão francês com margarina, toma aquele café com açúcar e completa com um bolo de chocolate. Parece exagero, mas é o que acontece com muita gente. E o impacto disso é devastador.
O corpo, após horas de jejum, está mais sensível à insulina. E quando você oferece carboidratos simples e açúcares nesse momento, o pico glicêmico é gigantesco. Isso gera um estímulo enorme no fígado para produzir triglicerídeos e colesterol LDL. É como acender uma fogueira depois de um longo período sem combustível. A combustão é intensa e, nesse caso, prejudicial. Para colher os reais benefícios do jejum, você precisa quebrá-lo com inteligência. O ideal é usar alimentos que mantenham a estabilidade glicêmica e favoreçam a saciedade. Ovos, abacate, vegetais cozidos, sementes, chá verde, iogurte natural sem açúcar, esses são seus aliados. Evite ao máximo os alimentos ultraprocessados que são inflamatórios e sabotam seu progresso silenciosamente. Outro fator ignorado por muitos é o movimento, ou melhor, a falta dele. O jejum é uma ótima estratégia, mas ele é potencializado quando combinado com atividade física. Quando você se movimenta, tá, especialmente durante ou logo após o jejum, ativa enzimas que utilizam gordura como fonte de energia. Isso acelera a queima de lipídios, reduz triglicerídeos e melhora a proporção entre o colesterol ruim e o bom. Você não precisa correr uma maratona nem passar horas na academia. Basta caminhar 30 minutos em jejum, fazer exercícios funcionais leves, alongamentos ou subir escadas com frequência. O corpo foi feito para se mover e quando você combina jejum com movimento, o efeito é sinérgico. O metabolismo se ajusta, o fígado trabalha melhor e os níveis de colesterol começam a cair naturalmente. Por outro lado, se você faz jejum e passa o dia inteiro sentado, sem ativar o corpo, os resultados vão ser lentos, frustrantes e muitas vezes imperceptíveis nos exames. E agora, chegamos a um dos vilões silenciosos que pouca gente relaciona com o colesterol, o sono. Dormir bem não é apenas uma questão de descanso, mas sim de regulação hormonal. Durante o sono profundo, o corpo reduz a produção de cortisol e aumenta a liberação de hormônios reparadores, como o GH e a melatonina. Esses hormônios ajudam na regeneração celular, na queima de gordura e na regulação do fígado. Se você dorme pouco ou mal, o corpo entra em modo de alerta, aumentando o apetite, reduzindo a sensibilidade à insulina e estimulando a produção de colesterol. Além disso, quem dorme mal tende a ter mais vontade de comer açúcar, café e alimentos processados, tudo que piora o quadro de colesterol. A recomendação é simples: busque dormir de 7 a 8 horas por noite, em ambiente escuro, silencioso e sem estímulos visuais. Desligue telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Crie um ritual noturno e respeite seu ciclo. Um sono profundo e reparador é tão poderoso quanto o próprio jejum. Depois de conhecer todos esses erros, você pode estar se perguntando como corrigir isso na prática. A resposta está na rotina. Não adianta fazer jejum por 1 ou 2 dias e esperar milagres. A transformação acontece com consistência. Planeje suas refeições com antecedência. Escolha alimentos de verdade. Ao iniciar o jejum, certifique-se de ter feito uma refeição equilibrada, rica em nutrientes e pobre em alimentos inflamatórios. Durante o jejum, mantenha a hidratação com água, chás naturais e, se tolerado, café preto sem açúcar. Ao quebrar o jejum, priorize proteínas magras, gorduras boas, vegetais e sementes. Inclua pequenas caminhadas, suba escadas, faça movimentos conscientes ao longo do dia e cuide do seu sono como se fosse um remédio, porque é exatamente isso que ele é. Tá? Você não precisa seguir regras rígidas ou dietas da moda. O segredo está na combinação de boas escolhas com constância. O jejum intermitente é uma ferramenta incrível, mas só mostra todo o seu poder quando é praticado com inteligência. Se você fizer tudo certo, seu corpo vai responder. Seus exames vão começar a mudar, você vai sentir mais energia, menos inchaço e uma leveza que vai muito além do físico. Vai sentir que está no controle da sua saúde. Isso não tem preço. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com a sua saúde e esse é seu primeiro passo para transformar sua vida. O jejum intermitente, quando feito com consciência, é uma das estratégias mais poderosas para equilibrar o metabolismo, reduzir a inflamação e sim baixar o colesterol naturalmente. Mas para isso, ele precisa estar inserido em um contexto saudável. Não adianta jejuar e comer mal, não adianta jejuar e não se mover, não adianta jejuar e viver estressado, dormindo mal.
A saúde não está em uma única prática, mas na soma de escolhas diárias. E a boa notícia é que você não precisa ser perfeito. Só precisa começar a ajustar esses pequenos pontos que mostramos aqui. Com consistência e paciência, seu corpo vai responder. E seus exames também. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, preparamos um conteúdo exclusivo com 7 receitas naturais para baixar o colesterol, perfeitas para quem está fazendo jejum. É só clicar no link da descrição e fazer o download gratuito. E não esquece de se inscrever no canal Celana Saúde Digital, ativar o sininho e deixar seu like. Isso ajuda o canal a crescer e espalhar informações que realmente transformam vidas. Deixe aqui nos comentários. Você já faz jejum? Percebeu mudanças no seu colesterol? Qual foi sua maior dificuldade? Vamos adorar ler sua história. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o seu corpo ouve tudo que você faz por ele. Escolha com consciência, viva com saúde.